Muito bem, meus caros. Este é o nosso primeiro vídeo, tá, de uma série que eu vou fazer sobre como ler e declamar poesia. E eu vou fazer essa série por quê? Porque muitas pessoas me escrevem perguntando sobre o assunto, tá, querendo saber não só como fazer a leitura de um poema, como declamar um poema, mas também como compreender o sentido dos poemas. Tá? Como perceber o ritmo, a musicalidade. Será que existe uma forma correta de ler e declamar poesia? Bom, eu fico muito feliz porque com essas dúvidas, porque isso mostra que as pessoas elas não estão interessadas apenas em decorar poesia. Né? Não que essa seja uma prática negativa. Né? É claro que a memorização não é uma prática negativa. Mas não pode haver memorização se, antes de tudo, você não entende o poema. Se você, pelo menos, não tenta se aproximar do sentido, da mensagem do poema. Quer dizer, decorar por decorar não melhora em nada a nossa vida e o nosso conhecimento da literatura. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender em relação à poesia é que, exatamente como ocorre com todos os escritores, os poetas, quando eles escrevem, eles não estão preocupados se eles pertencem ou não a determinada escola literária. Tá? Essas escolas que nós aprendemos no colégio, nos livros didáticos, nas histórias da literatura. Ou seja, um poeta, quando escreve, ele não está interessado, ou pelo menos não deveria estar interessado, em obedecer a um modelo previamente estabelecido, ou obedecer às características de uma determinada escola literária. Então, quando nós lemos um poema, a nossa última preocupação deve ser a de classificar o poema. É claro que, se você está estudando os períodos literários, com aquela divisão didática que muitas vezes é cobrada no Enem ou nos vestibulares, né? Se é esse o seu caso, então, claro, é importante saber esse tipo de coisa. Mas se você quer aprender, se você quer absorver a beleza de um poema, né? Ou seja, se você quer ser um bom leitor de poesia, então não importa se o poeta é romântico, é parnasiano, é simbolista, é moderno. Não importa. Por quê? Porque um movimento literário não é melhor do que o outro, ainda que muitos professores digam o contrário. E se o seu professor disser isso, não acredite nele. Não acredite. Por quê? Porque há bons poetas em todas as escolas literárias, e há péssimos poetas em todas as escolas literárias, ok? Aliás, essa é uma outra ideia que eu já vi professores aí ensinando. A história de que, a ideia de que a história da literatura é uma evolução, uma evolução na qual os poetas, os escritores vão se aperfeiçoando, vão se tornando melhores do que os poetas, do que os escritores do passado. Bom, isso é uma tremenda besteira. Tá? E por que é uma besteira? Porque em literatura não há evolução, não há aprimoramento em literatura. Quer dizer, ou vamos dizer de uma forma bem simples. Hoje, há poetas tão bons quanto Homero, que é um poeta da antiguidade. Mas hoje também há poetas muito inferiores a Homero. Compreendem? Quer dizer, a literatura ela não funciona como uma máquina.
nós podemos dizer, por exemplo, que os meios de transporte na antiguidade, não é, eles foram evoluindo e melhoraram até chegar aos meios de transporte de hoje. A medicina também evoluiu, né? Mas a arte, ela não funciona assim, né? Quer dizer, ser moderno ou ser contemporâneo, quando se trata de arte, quando se trata de literatura, não é nenhum atestado de qualidade. Tá certo? Bom, então, não acredite no seu professor quando ele diz que, sei lá eu, os parnasianos, né, eram chatos de galocha, e que a poesia no Brasil só ficou interessante, só ficou inteligente, só ficou boa depois da Semana de Arte Moderna. Um professor que diz isso, infelizmente, não sabe o que está dizendo. Ele tem uma visão superficial do que é poesia, do que é literatura. Mas você que quer ser um bom leitor, você não pode ter essa visão superficial. Não pode ter nenhum preconceito, não pode tratar a poesia, e a literatura em geral usando aí generalizações, tá certo? Quer dizer, então não tome o que o seu professor diz ou o que está escrito no livro didático como um julgamento definitivo. Bom, mas como é que nós devemos ler poesia? Quer dizer, tem um jeito certo de ler poesia. É o que nós vamos começar a ver hoje, mas não vamos terminar hoje, tá? Em literatura não se pode ter pressa. O primeiro passo é entender que cada poema é um mundo à parte. Não importa se é um poema longo, como os Lusíadas, do Camões, ou se é um soneto, ou um poeminha escrito em versos livres. Há várias formas, há vários tamanhos, há vários estilos. Ok? Então a primeira coisa a fazer é se aproximar do poema sem nenhuma ideia preconcebida e ler o poema com absoluta tranquilidade, sem nenhum tipo de tensão. Tem gente que diz assim, nossa, aquela pessoa lê poesia e fala como se um poema fosse algo mágico, algo que é compreensível aí só para meia dúzia de iluminados, como se o poema fosse algo hermético. Mas não é. Quer dizer, para começar a ler poesia, basta você ter curiosidade e deixar os medos e os preconceitos de lado. Quer dizer, imagine que você está conversando com alguém. O que acontece muitas vezes, depois que a conversa termina e você vai para sua casa? Você não fica pensando na conversa. Muitas vezes você não se pergunta, bom, mas o que será que ele quis dizer quando falou aquilo? Quer dizer, quando ele falou aquilo, será que não havia um segundo sentido que eu deixei escapar? Será que aquilo não foi uma indireta para mim? Não acontece isso? Acontece. E acontece também que quando nós chegamos em casa e nós tentamos recuperar os detalhes da conversa, bom, nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes o que fica da conversa é só uma ideia geral, às vezes até um pouco confusa. E de maneira que quando nós encontramos a pessoa depois, no dia seguinte, ou dias depois, nós até retomamos o assunto. Viramos para a pessoa e dizemos, escuta, quando você falou aquilo, assim, assado, mas o que você quis dizer? Não é verdade? Bom, com o poema acontece a mesma coisa. Quando você começa a ler um poema, você precisa saber que não é possível entender tudo na primeira leitura. Quer dizer, e o fato de que você não vai entender tudo não quer dizer que você é burro ou que a poesia é uma porcaria.
Compreendeu? Então você precisa entender que os textos literários, em prosa e em poesia, eles têm camadas de sentido, camadas. Né? E o que dá prazer à leitura, o divertido da leitura, é exatamente ir devagar, descobrindo esses sentidos. Né? Então, o bom texto, né? O bom poema, é aquele que não se entrega por inteiro para você na primeira leitura. Vou ser mais claro. Quando você lê um romance, um poema, um conto, você não pode ler como se estivesse lendo uma receita de bolo, né? Ou uma bula de remédio. Né? Ou como a gente lê um outdoor na rua. São linguagens completamente diferentes. A receita de bolo, ela traz uma mensagem simples. Né? O que ela diz? Ela diz, olha, segue estes passos aqui com estas medidas, com estas quantidades, e você vai conseguir fazer o bolo. E ponto final. Né? É o objetivo da receita. E quando você passa para um amigo, para uma amiga, a receita que a sua avó fazia, para que ela vai servir? Ela só vai servir para o seu amigo fazer uma receita igual, fazer um bolo igual. A receita não vai passar para essa outra pessoa toda a personalidade da sua avó, todas as lembranças que você guarda da sua avó, não é? E todo o seu envolvimento emocional, não é? Com aquela receita. Que existe por quê? Porque era uma receita que sua avó fazia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você precisa se aproximar do poema percebendo que ele tem uma vida interior. Ele tem uma rede de ideias e de mensagens escondida que você só vai descobrir com calma. Então, não leia o poema como se fosse uma receita de bolo. Aliás, se você lê um poema e diz assim, nossa, esse poema aqui é fácil como uma receita de bolo, bom, então você pode ter certeza. Ou você entendeu mal o poema, né? Ou o poema é mesmo muito fraco, muito ruim. Tá certo? Por quê? Porque existem poemas que são assim mesmo, né? Tem alguns poemas, eu costumo dizer, que são como placas de trânsito. Você bate o olho, né? E você já sabe o que ele quer dizer. Né? Esses quase sempre são os piores poemas. Bom, então nós chegamos a uma outra questão importante. Hoje em dia, isso que eu vou dizer é muito comum. Né? Há pessoas que acham que quando ela lê um poema, o que vale é apenas o entendimento dela, a interpretação que ela dá. Né? Então ela lê o poema e diz assim, mas para mim o poema diz assim, assim e ponto final. Não me interessa o que os outros falam. O importante é o que eu sinto. É muito comum a gente ouvir isso. Bom, uma leitura atenta, uma leitura com qualidade, ela não pode ser exatamente dessa forma. Não pode. Veja, é claro que o poema transmite sentimentos, transmite ideias que podem variar de pessoa para pessoa, de leitor para leitor. Mas não se engane, não se engane. Todo texto é escrito com uma intenção, com um objetivo. E muitas vezes essa intenção ela está escondida no substrato do poema. Está ali sob aquelas várias camadas de palavras, de sons, de ritmos que o poema produz. Então, não acredite que um poema pode significar exatamente aquilo que você quer
que ele signifique. Essa, decididamente, não é a melhor forma de você se aproximar do poema. Não é a melhor forma de você dialogar com um poema. A melhor forma de você dialogar com a poesia é tendo cuidado. É sabendo que o poema pode ser maior do que você, pode ser mais profundo do que aquilo que você consegue imaginar ou perceber numa primeira leitura. Por quê? Porque, como eu disse, um poema é uma teia de imagens, de ideias que o poeta criou e que nós vamos tentar decifrar. Tá certo? Agora, vejam que sempre levando em conta o quê? Sempre levando em conta que a nossa tentativa de compreensão é uma aproximação e nunca uma leitura completa. Nunca uma leitura que resolve todos os enigmas, que esclarece todos os sentidos que o poema tem. Nunca. Então você precisa entender que a leitura de um poema e de todo texto literário é também uma troca de conhecimentos. Conhecimentos sobre o que é a vida, sobre a nossa condição de seres humanos, sobre como nós estamos inseridos no mundo e sobre as relações que nós estabelecemos com as pessoas, com as coisas, com as nossas crenças, com as nossas ideias. E essas relações, você sabe, elas são muitas vezes complexas, difíceis. E exatamente como nós nunca conseguimos entender tudo o que se passa conosco, porque ninguém nunca se conhece completamente, totalmente, também na literatura, nós nunca vamos conseguir entender tudo. Ou seja, o bom poema, ele sempre vai deixar para nós a impressão de que ele guarda um segredo. A impressão de que a leitura permitiu que nós descobríssemos alguns segredos, às vezes muitos, mas não todos. Tá certo? Muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre ler e declamar poemas. Se você quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreva no meu canal. Você pode até clicar nesse sininho que tem aí para ativar as notificações. Tá certo? Até o nosso próximo vídeo, meus caros. Um grande abraço.